Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês hoje a respeito de alguns pontos, alguns assuntos que pode nos ajudar a superar algumas situações da nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder transformador. Esse poder está nela. Eu não sei se vocês recordam, mas penso que foi o último domingo, nós falamos um pouquinho sobre a questão do nosso coração, a importância da gente abrir o coração, para que a palavra possa fazer as mudanças, as transformações que a gente precisa. Nós estamos em um processo, nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. Uma vez caminhando em direção à Nova Jerusalém, nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Precisamos fazer isso. Amém? Vocês já são grandinhos já, você não precisa ficar pintando aqui dentro não, pode ouvir a palavra, tá bom? Você já consegue entender. Nós estamos nessa trajetória. Nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. E a gente precisa ir mudando o nosso comportamento na medida que a gente vai caminhando em direção à Nova Jerusalém. A gente vai deixando para trás algumas coisas. Essa palavra que nós vamos estar pensando nela hoje, eu quero ler alguns versículos com os irmãos, e depois a gente tece alguns comentários em cima do texto lido. São alguns versículos, por isso eu preciso que os irmãos permaneçam sentados e nós vamos lendo o texto. Mas você pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 22. Quero glorificar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão trabalhando ali na construção. Sem dúvida, Deus há de recompensá-los de uma maneira muito especial, pelo esforço, pela dedicação, pelo compromisso que eles têm tido para com a obra de Deus. Tanto os que estão lá fora, quanto os que estão também aqui dentro, que estão contribuindo também nesse processo dessa construção. Capítulo 22 de 1 Reis, versículo de número 1 a seguir. Eu vou ler o texto e você acompanha na sua Bíblia. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo à peleja, a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir?
E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Enlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traz-me depressa a Micaías, filho de Enlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, como estes ferirás aos sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Graças a Deus. Vamos ler até aqui. A gente vai falar um pouquinho do texto na sequência. Mas o que isso tem a ver com a gente? O que a palavra do Senhor quer nos ensinar? Alguns pontos que considero importantes para a nossa vida. Nós sabemos que nós vivemos em uma época onde o relativismo ele está imperando em muitas áreas e em muitos lugares. E em razão disso,
muitos, mas muitos que se dizem pregadores, que se dizem ser usado por Deus, estão ministrando palavras em nome do Senhor. Mas essas palavras, via de regra, elas estão vindo para satisfazer os ouvidos daqueles que ouvem. Não estão vindo palavras da parte de Deus para correção, para endireitamento das veredas. Claro que existem muitos homens que se entregaram a Deus por completo e Deus os usa para ministrar a sua palavra. É importante que a gente considere esses pontos. Agora, percebam que nesse episódio que a Bíblia registra, nós precisamos observar alguns pontos. Primeiro, existia paz em Israel, em Judá e na Síria. A Bíblia diz que durante 3 anos de paz, estava tudo tranquilo. Mas para quem ler um pouquinho de Bíblia, vai compreender que esse rei que reinava sobre Israel, por nome de Acabe, ele era extremamente perverso, desviado, distante da presença de Deus. Ele também, a rainha, o reinado estava corrompido no quesito espiritualidade. Do outro lado, reinando sobre Judá, que é as 2 tribos, estava Josafá. Agora perceba que Josafá foi fazer uma visita a Acabe. E nessa visita, Acabe aproveita o momento, porque eles estavam vivendo em tempos de paz. E quando ele está lá, Josafá está nessa visita ao rei de Israel, o rei de Israel levanta essa questão, dizendo que existia um pequeno território que estava sob domínio da Assíria e que esse território pertencia a Israel. E agora ele aproveita o momento para conquistar o coração de Josafá, que era rei de Israel, e tinha um exército à sua disposição. E ele faz a seguinte proposta: você irá comigo, Josafá, para esta peleja? E Josafá disse: eu serei como você, e o meu povo será como o teu povo. Vamos. Só que diferente de Acabe, Josafá temia a Deus. Percebam que a primeira ação de Josafá nesse processo, ele diz: consulte ao Senhor. É necessário consultar ao Senhor para que a gente saia nessa empreitada, para que a gente vá para essa guerra. Acabe já sabia que nos porões do seu palácio, nas prisões que ficava debaixo do palácio, existia um homem de Deus que estava preso, por nome de Micaías, e você não vê Micaías aparecendo em outro lugar na Bíblia, senão aqui. Ele aparece nesse episódio, e era um profeta do Deus Altíssimo. Mas Acabe, ele reúne os seus profetas, que eram aproximadamente 400 profetas. Eram profetas que profetizavam aquilo que agradava o coração do rei. Era um profeta que profetizava aquilo que o rei queria que profetizasse. Josafá, compreendendo que aquele negócio estava errado, ele questiona o rei, dizendo: não tem mais nenhum profeta aí? Só tem esses 400 aqui, não tem mais nenhum que a gente possa consultar ao Senhor Deus? Ele disse: tem um profeta sim, só que eu não gosto dele. Eu não gosto desse profeta, porque ele não fala o que eu quero ouvir. Ele só fala coisas ruins ao meu respeito.
Ele nunca profetiza algo para satisfazer o meu desejo. Ele só profetiza aquilo que não me agrada, então eu não gosto dele. Mas manda chamar ele que você vai ver o que ele vai falar. Bem aqui. Mandaram chamar. Quando aquele que vai chamar o profeta sai da prisão, ele adverte o profeta dizendo: todos que estão lá, os 400 profetas que estão lá, eles profetizaram coisas boas para o rei. Vê se você também profetiza. Faça o mesmo, rapaz. Todo mundo está fazendo. Por que só você tem que ser ao contrário? E assim a história continua. E Micaías chega diante do rei, aliás, os dois reis, Josafá e Acabe, e diz: antes dele chegar, o rei já diz: diz aí, Micaías, o que é que você tem para falar para mim da parte de Deus? Ele diz: vai, pode ir. Pode ir, rei, o senhor vai e vai ser bem sucedido. Deus vai te abençoar. Acabe diz: moço, para com isso, fala o que Deus mandou você falar. Aí Micaías disse: assim disse, ou assim diz o Senhor: eu vejo Israel como ovelha sem pastor. Quando você lê o restante do texto, você vai perceber que a profecia ela é muito forte. Ou seja, você vai, mas você não voltará. Você pode até subir para guerrear, mas você não vai voltar. Profetizar algo dessa natureza é chamar para voltar para a prisão. É saber que não vai ser aceito. Qual é a lição que a gente tira desse texto aqui? Dessa parte que falei? Primeira coisa, cuidado com as alianças que você anda fazendo. Cuidado. Acabe foi estratégico, foi cirúrgico. Por que ele fez aliança com Josafá? Porque ele sabia que Deus era com Josafá e não era com ele. Ele quis aproveitar do rei que obedecia a Deus para tomar aquele pequeno pedaço de terra que estava sob o domínio da Síria. Então tenha cuidado com as alianças que você anda fazendo. Cuidado com estas coisas. Por quê? Porque existem alguns agravantes nisso. Talvez essas alianças que são feitas, pastor, mas eu não estou fazendo aliança com ninguém. Que bom que você não está fazendo. Que bênção! Continue sem fazer aliança com quem não merece. Continue sem fazer aliança com quem vai te trair. Continue não fazendo aliança com quem vai te trair. Com quem quer aproveitar da intimidade que você tem com Deus para validar os seus propósitos malignos. Tem pessoas que só aproximam de você para sugar alguma coisa de interesse, porque sabe que você tem alguma coisa da parte de Deus em você, e porque você tem, essas pessoas se aproximam não para o seu bem, mas para usufruir daquilo que você tem. Cuidado. A história continua. Eles se organizam os exércitos e vão à peleja. Só que Acabe, aquele que usou Josafá para fazer a aliança, ele faz algo que choca a gente. Deus disse que ele não voltaria através do profeta Micaías. Se você pode até ir, mas você não volta. Israel vai ficar sem governo. Mas ele era obstinado, senão eu vou.
Só que quando eles saem para a guerra, olha o que ele faz, Jacques, pastor Jacques. Ele disse: Josafá, fala o seguinte: você vai vestido na sua carruagem, suas vestes reais, e eu vou tirar as minhas vestes, e vou disfarçado para a guerra. Olha a grandeza da traição aqui. Por quê? Porque o rei, depois você lê o texto, você vai ver que o rei da Síria deu ordem ao seu exército dizendo: você vai procurar Acabe, vocês vão guerrear contra ele. E quando eles entram no campo de batalha, logo o exército da Síria vem contra e vê um rei em um carro real, e eles vão atacar. A Bíblia diz que Josafá grita, diz: epa, não sou Acabe, eu sou Josafá. Tenha cuidado com as alianças. Tenha cuidado com as alianças. Alianças que querem aproveitar de você, vai te colocar na frente da batalha e vai fugir, vai se esconder, vai ficar de longe para ver o seu fracasso. Cuidado com as alianças que poderá surgir na sua caminhada. Tenha cuidado com essas coisas. Acabe se vestiu de outras roupas e se escondeu. Primeiro, ele colocou a couraça de guerreiro, e por cima colocou uma roupa para disfarçar quem ele era. Josafá quase foi morto, porque estava guerreando a guerra que não era sua. Segundo ponto, não entre em guerra que não te pertence. Você não precisa batalhar uma guerra que não é sua. Batalhe apenas as suas guerras, guerreie as suas guerras, lute as suas lutas, mas não entre em lutas que não te pertencem. Você poderá ser atingido e ser morto guerreando uma guerra que não é sua. Josafá quase morre, Judá quase perde o seu rei, porque estava guerreando uma guerra que não era dele. Primeiro, tinha 3 anos que eles estavam em paz. Por que que ele quis gerar guerra quando tinha paz? Via de regra, pessoas que se aproveitam de você para fazer aliança, e não são alianças benéficas. Você poderá estar vivendo num tempo de paz, mas quando você fecha a aliança, você entrará em tempo de guerra. Cuidado com essas coisas. Já não basta as suas guerras, as suas batalhas. Por que é que tem que guerrear guerras dos outros? Porque é que tem que ir para a frente de batalha de uma guerra que não é sua. Os profetas profetizaram dizendo: Acabe, você pode ir para a guerra, essa guerra é sua, você vai vencer, Deus vai te entregar. E o mais interessante que o texto diz, esse profeta Zedequias, filho de Kenaná, aqui é como se ele fosse o líder dos profetas, aquele cara que representava os demais, se achava o detentor do Espírito de Deus. Porque quando Micaías profetiza aquilo que o Senhor Deus mandou profetizar, esse Zedequias, ele pega um chifre de ferro que ele havia feito e dá com esse chifre na cabeça, no rosto do profeta Micaías, e ele cita uma frase dizendo: onde é que eu estava que o Espírito de Deus passou por mim e não me disse nada disso? Preste atenção numa coisa aqui. Geralmente essas pessoas que querem fazer alianças, eles se acham mais crente do que os outros,
se acham que têm mais intimidade do que os outros, se acham donos do Espírito de Deus. Tenha cuidado, porque quando esse Micaías, o profeta Micaías, ele profetiza aquilo que Deus mandou profetizar, que foi uma palavra de juízo contra a vida do rei Acabe, ele recebe uma cacetada no rosto. O profeta Micaías não reage violentamente, mas reage com a palavra de Deus, dizendo: você vai pelo mesmo caminho, e você vai se lembrar disso quando você estiver correndo de câmara em câmara. O que é isso? Você vai estar correndo de esconderijo em esconderijo, fugindo. Você vai lembrar do que está acontecendo aqui agora. Aí o mais interessante, Deus disse que ele seria morto. Agora o que me chamou a atenção aqui é que Micaías viu uma reunião que acontecia no céu. Versículo de número 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Todo o exército do céu estava junto a ele. E aí Deus disse: eu preciso de confundir os profetas de Acabe. Aí sai um espírito do meio dos espíritos e diz: eu vou e serei um espírito de mentira na boca deles. Irmão, isso é assustador. Isso é assustador. Isso leva a gente a mergulhar de uma forma mais profunda em uma disciplina por nome de angelologia, para compreender que todos os seres estão a serviço de Deus. Pastor, até Satanás, todos só fazem o que Deus ordena e determina. A gente precisa estudar essa disciplina um pouco mais a fundo para termos uma compreensão um pouco melhor dessas coisas. Mas sai um espírito da parte de Deus, um espírito que vem como espírito de mentira, e causa uma revolução no meio dos profetas de Baal. Só que Deus tinha dito: você vai, mas não volta. Aí quando você prossegue a leitura do texto, você vai ver que Acabe, ele está escondido, está disfarçado na guerra. Aí um guerreiro do lado da Síria pega o seu arco, puxa ele com uma flecha e solta aleatoriamente. Vamos achar esse versículo? Está aqui nesse texto. Versículo 34. Então o homem entesou o seu arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Presta atenção, traduzindo em miúdos: um soldado pega o arco e a flecha, estica e solta. E essa flecha vem caminhando e encontra o rei escondido e atinge a couraça dele e fere-o gravemente. Deixa eu falar uma coisa para você aqui.
Isso nos assusta por demais. Quando Deus quer fazer justiça, não adianta esconder. Quando Deus quer fazer justiça, não adianta esconder. Ele colocou o companheiro dele na frente de batalha e escondeu-se, disfarçou-se na guerra. Aí ele solta, alguém solta a flecha, e aí o Espírito pega aquela flecha e vem guiando. Imagine que ele soltou a flecha para o norte, mas a capa estava para o sul. O Espírito pega essa flecha, dá a volta e vem andando, e atinge a couraça de Acabe e o fere gravemente. Olhe para cá, meus queridos. É por isso que a igreja do Senhor Jesus, por isso que nós temos que mudar a nossa postura. Por isso que nós, como igreja, precisamos mudar a nossa postura diante dos problemas e das adversidades. Nós não temos que mirar a flecha no inimigo. Nós não temos que pegar o inimigo e colocar como alvo para a gente acertar a flecha. Não há necessidade dessas coisas. A única coisa que precisamos fazer é estar no centro da vontade de Deus. A flecha justiceira de Deus vai atingir o inimigo onde é que ele esteja. Vai acontecer. Não precisa ter o alvo, não precisa mirar alguém e dizer: eu vou destruir essa pessoa, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo. Não precisa dessas coisas. Deixa Deus fazer ao modo dele. Deixa Deus fazer. E o mais incrível, Deus usou alguém que nós nunca vamos saber quem é, lá do outro lado, que entesou o arco, soltou a flecha, e essa flecha alcançou o inimigo, porque ele era o inimigo do povo de Deus, a sua esposa era inimiga do povo de Deus, mas na hora certinha, Deus fez justiça. Às vezes a gente fica desesperado por tantas coisas que acontecem, tantas situações que ocorrem, e a gente fica chateado, a gente quer justiça, a gente quer que resolva, a gente quer que as coisas aconteçam. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: espera, as coisas vão acontecer exatamente de acordo à vontade de Deus. Primeira coisa, não faça aliança com quem quer aproveitar de você. Não faça esse tipo de aliança. Segundo, não guerreie a guerra que não é sua, que não te pertence. Não entre na briga dos outros. Talvez tenha alguém ali brigando com outro irmão e você entra para defender A ou B. Não faça essas coisas. Talvez você vê alguém falando mal do outro irmão e você entra e coloca mais lenha na fogueira. Não faça essas coisas. Não guerreie uma guerra que não lhe pertence. Não entre nessa. Porque geralmente quem faz isso, quem usa você para guerrear a guerra dele, na hora do momento crucial da batalha, ele foge e deixa você sozinho. Porque não é leal. Porque não existe lealdade no coração. Um exemplo claro está aqui nesse texto. Como é que eu vou chamar um rei do reinado vizinho, colocar na minha guerra? Eu disse: agora você vai vestir de rei, para dizer que você é rei, e eu vou me disfarçar e vou escondido.
covarde. Mas Acabe não serve de referência, sempre foi covarde. Cuidado com os covardes que passam por nossas vidas. Tenha cuidado com essas coisas. Terceiro ponto, entenda. Você não tem que colocar o alvo diante de você e soltar flechas para atingir o alvo e fazer justiças. Você não deve se comportar assim. Deixa Deus fazer. Deixa Deus resolver. Deixa Deus entrar nessa causa. Deixa Deus agir nesse negócio. Deixa Deus fazer justiça por você. Todas as vezes que a gente tenta ajudar Deus, dá problema. Todas as vezes que a gente tenta resolver as coisas com as nossas próprias mãos, vai dar problema. Confia no Deus que você serve. Confia no Deus que você serve e siga a sua caminhada. Siga o seu caminho. Siga a sua trajetória. Mas não fique olhando para estas coisas. Nunca mais você ouve falar desse profeta. Não tem registro dele mais em nenhum lugar. Profeta Micaías. Apareceu ali, resolveu o problema ali, e ali ele desaparece dos registros sagrados. Certamente foi morto. Certamente foi morto. Mas foi morto falando a verdade. Finalizo dizendo para todos nós que estamos aqui: seja verdadeiro em tudo. Seja honesto em tudo. Na sua fala, no seu modo de ser, no seu modo de agir. Seja honesto em tudo. Micaías, ele foi para a cadeia, para o calabouço, morreu ali, mas morreu sendo verdadeiro. Seja verdadeiro. Não use outros meios para estar bem diante de A ou B. Porque há uma tendência natural do ser humano, quando às vezes quer ficar bem com alguém ou com alguma situação, e sabe que se comportar baseado na verdade, não será aceito naquele lugar ou com aquela pessoa, então ele já se transforma e já se adequa à realidade daquele ou daquela. Não faça estas coisas. Não mude a sua vida, a sua integridade espiritual para estar perto ou para estar bem. Seja honesto com você mesmo. Seja você mesmo em todos os momentos da sua vida. Eu já vivi situações onde para eu estar em algum lugar, eu precisava estar me adequando à realidade daquele lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se não te ligaram, é porque não querem falar com você. Se não te mandaram mensagem, é porque não querem. Se não te convidaram, é porque não querem. Se você se sente não bem-vindo, se retire. Mas não mude o seu comportamento para estar entre aqueles que não te querem. Pastor, o que é isso? Eu estou dizendo para você, baseado nesse texto bíblico, Josafá quis estar bem com Acabe. Acabe aproveitou dele e quase o matou.
por que eu tenho que mudar a minha conduta, o meu comportamento, para estar bem com A ou B, para estar perto de alguém que você sabe que o que procede dali não te faz bem? Vou contar a experiência para vocês, uma experiência rápida. Eu comecei a trabalhar em um determinado trabalho. E quando eu cheguei naquele lugar, todos os outros companheiros de trabalho faziam tudo para agradar o superior. Inclusive sorrir das piadas sem graças. Horrível essas coisas, você sorrir sem estar sentindo graça, dói aqui do lado, ó. Fica ruim para a gente. Quando aquele chegava, todos iam para redor e ficava ali, ouvindo as piadas sem graça, falando coisas, e ali eu percebi que começaram a falar mentiras. Eu fiquei muito incomodado com aquela situação. E passou-se os dias, passou os meses, e eu chamei aquela pessoa para conversar. Eu disse: eu sei que o senhor vai ficar chateado comigo, mas eu não consigo fazer o que os outros estão fazendo. Eu não consigo fazer estas coisas. O senhor me desculpa, mas eu não consigo. Não dá para me fazer isso. Ele olhou para mim, espantado, e se afastou de mim. Se afastou. Iam jogar bola, iam para o churrasco, iam pescar. E eu só via os grupos, eu só via as fotos, só viam tudo. Eu tinha até vontade de estar ali, mas o meu coração dizia: onde você está é melhor. Eu não mudei a minha vida, o meu comportamento, para me adequar a uma realidade que na verdade não estava me trazendo benefícios espirituais, mas estava me distanciando dos meus princípios. Permaneça firme, permaneça na verdade. Permaneça na verdade, permaneça firme onde você está, seguindo o seu propósito, caminhando na via que Ele faz bem e que você sente segurança. Deus há de nos ajudar, Deus há de nos abençoar. Eu sei que você vive isso e já viveu isso na sua vida. De às vezes as pessoas querer colocar você, engarrafar você na realidade deles. Não faça essas coisas. Pastor, mas se eu não fizer eu vou ter problemas. É melhor ter problemas com a verdade do que estar aliado com a mentira. É melhor sofrer pela verdade do que estar livre com a mentira. Mantenha a sua postura. Mantenha o seu comportamento. Deus há de nos ajudar. Feche os seus olhos, sentadinho como você está. Querido Senhor Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós observamos alguns pontos importantes para a nossa vida aqui nesse texto. Pai, eu preciso melhorar. Eu sei que os meus irmãos também precisam melhorar. Nós precisamos todos os dias melhorar. Nos ajuda, Senhor. Não deixe, ó Deus, que a gente venha fazer alianças com pessoas que querem aproveitar da gente. Alianças com pessoas, Pai,
que querem ver o nosso mal, que vai sorrir da nossa desgraça. Não deixe, Senhor. Abra os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu. Abra os nossos olhos, para que a gente possa ver o que acontece no mundo espiritual. Abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que eles possam receber essa palavra, ó Deus, para o crescimento espiritual. Que a tua boa mão, ó Deus, esteja sobre nós, nos ajudando em tudo, nos ajudando a vencer as nossas fraquezas. Pai, nós somos tendenciosos, a carne é tendenciosa, ela quer estar, ó Deus, em lugares que satisfaz os seus anseios, mas lugares esses que desagradam a tua vontade. Nos ajuda a andar de mãos dadas com a verdade sempre. Que possamos, ó Deus, ter a verdade como algo primordial na nossa vida. Senhor, nos ajuda. Ajuda a tua igreja. Nós estamos muito próximo do arrebatamento da tua igreja. E nós, ó Deus, somos parte da tua igreja. Nos ajuda a nos limpar. Nos ajuda a estar limpo na tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Pai, abençoa os meus irmãos que não puderam estar aqui hoje. Abençoe, ó Deus, a cada um deles. Abençoe os nossos irmãos que estão aqui do lado trabalhando, fazendo, ó Deus, essa construção. Que o Senhor possa retribuir, ó Deus, a cada um deles com saúde, com vigor físico. Que o Senhor possa dar a eles aquilo que eles precisam, aquilo que eles estão te pedindo, Pai. Abençoe a cada um dos meus irmãos, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor envie mantenedores para esta obra. Pai, aqueles que não dizimam, que eles possam dizimar na Tua casa, para que possamos avançar, ó Deus, nos trabalhos que estão sendo realizados aqui neste lugar. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e também te agradecemos, Pai. Amém e amém.